Olá, gente, tudo bem? Fátima Reis aqui, da Empreendedores do Brasil, um projeto que tem a missão de apresentar empreendedores que fazem a diferença no Brasil e no exterior. E meu bate-papo de hoje vai ser sobre empreendedorismo feminino. E minha convidada é uma mulher que realmente tem feito a diferença tanto aqui como nos Estados Unidos e na Europa também, viu, gente? Então ela é a CEO da Contab Invest, ela é especialista em planejamento patrimonial, e ela é um monte de coisa, viu, gente? Lançou agora um projeto de Mulheres da Promessa, ela é diretora nacional do Clube AME, que já falei aqui com a irmã dela, que participou do nosso programa semana passada, e ela realmente tem feito a diferença. Ela é muita coisa, viu? Eu vou falar mais um pouquinho aqui para vocês, ao longo da conversa. Juliana Mateusa é a minha convidada de hoje. Não sai daí, o bate-papo vai ser bom demais. A gente volta já. Olá, gente, estamos aqui de volta nesse bate-papo que vai ser maravilhoso com Juliana Mateusa, ela que é especialista em planejamento patrimonial, que é a dor de muita gente, tá? Juliana, que prazer ter aqui você comigo. É sempre bom também, viu? Não é a primeira vez. É a primeira vez solo, né? A gente É. já bateu um papo com mais 3, mas hoje vai ser muito, muito mais especial, Sim. porque vai ser só sua história e mais detalhes, porque a gente não teve como contar tanto, com mais 2 mulheres, incríveis também, mas é sempre bom ter um bate-papo só nas duas. Bora lá. Estou muito feliz, viu? E um prazer todos que estão acompanhando. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. E assim, eu conheço a sua história. E você, já que eu faço parte do Clube AME, gente, que ela é diretora nacional, né? Ela que realmente chacoalhou o AME no Brasil. E só que você era funcionária pública. Então, você foi diretora de campus da Universidade Federal de São Paulo. Sim. Não é qualquer universidade. E dos foram maiores do durante mundo, 13 anos, né? Me conte como é que mudou, assim, a chave, né? A Juliana, 13 anos ali no funcionalismo público, abriu mão para empreender. Nos conte essa mudança na sua vida, minha filha. Ai, Fátima, foi uma construção, porque essa construção começa, na verdade, na minha entrada no serviço público. Eu nunca quis ser servidora pública. Eu acabei entrando no serviço público por dificuldade de me recolocar no mercado quando meu filho nasceu e eu mudei para São Paulo. Aí, como eu tive dificuldade e eu não conseguia, e até que chegou um ponto numa entrevista que foi falado para mim Sim. que meu ponto fraco era ser mãe e casada, isso eu saí de lá decidida a nunca mais procurar trabalho. Olha. E fui estudar para concurso público. Falei, eu vou escolher onde eu vou trabalhar. E com muita dedicação, muita determinação, em 4 meses eu passei em 4 concursos públicos e no ano seguinte eu passei em mais um. Então eu pude escolher onde eu ia trabalhar e escolhi a Federal do ABC inicialmente, depois Sim. eu fui para a Federal de São Paulo. E desde o início, com cargo de gestão, até assumir o cargo de diretoria de campus, onde eu fiquei maior parte, inclusive, da minha carreira como servidora federal. Quando veio a pandemia, eu era uma pessoa muito ocupada, correndo pro filho para cá, para lá, morava já um pouco longe do trabalho. Então, o meu dia era envolvido com isso. E eu sentia muito vazio, assim, vontade de fazer algo a mais para a sociedade, contribuir com algo a mais. E o tempo era curto e também não sabia o que fazer. Sabia que todas as instâncias públicas têm espaço para a sociedade civil, porque eu estava numa instância pública, e isso foi o ponto de partida. Então, quando veio a pandemia, que a vida acalmou, que deu aquela... que todo mundo repensou, né? E os filhos estavam maiores, e eu comecei, quando as coisas foram colocando em ordem, eu comecei a pensar como eu poderia contribuir com a sociedade. Até porque, né, teve quem não passou ileso, ou teve mudança de mente na pandemia. Assim que as coisas voltaram, eu procurei as escolas dos meus filhos e falei, eu quero contribuir com a escola. Na pandemia, minha filha foi para a escola pública e aí abriu a porta da Associação de Pais e Mestres. Eu comecei a contribuir ali, de lá eu fui indicada para o Conselho da Mulher da cidade, de lá eu acabei entrando no Comitê Mulher do Sicredi. Sim. E as portas foram abrindo, de lá veio o Clube AME e por aí foi. Com esse movimento na minha vida paralela crescendo, e meu objetivo de contribuir onde eu estava, na sociedade, conhecer mais a minha cidade, também foi se desenvolvendo. Que é Cotia, no caso. Cotia, né? Aí, muitas mulheres, eu comecei a ter contato com mulheres nesse período, conhecer a realidade das mulheres, e eu comecei a ajudar as pessoas com o que eu sabia. Isso foi crescendo, crescendo. Aí eu fui fazer um curso de investimento, comecei a ajudar os investidores a declarar seus impostos de renda. E foi essa minha vida
paralela ao Sim. serviço público foi tomando uma proporção e foi me preenchendo tanto que mesmo eu amando o serviço público, eu era muito feliz lá. Eu fui uma diretora reconhecida. Muito. Eu decidi, chegou um ponto que eu não conseguia mais conciliar tudo. Aí eu tomei a decisão. Você ia ficar doente, né? Comecei praticamente, né? O cansaço, o burnout está aí, e eu tive que escolher por questões de saúde, questões de tempo, questões de dedicação, né? A gente não pode fazer tudo. E de propósito, né? De o propósito. seu já era de realmente ajudar empreendedores a se encontrarem, tanto com a contabilidade como a gestão financeira. Sim, eu comecei a ajudar muitas mulheres, né? Começou assim, eu ajudando investidores e ajudando mulheres. Com o que eu sabia de gestão, eu tenho um mestrado em administração, e sempre fiz imposto de renda. Eu tenho 20 anos de formada, eu nunca parei de fazer imposto de renda. Olha que barato. E eu falava que sempre era o meu vínculo com o mercado privado, né? Com as empresas, com os investidores, com as pessoas físicas, porque a contabilidade pública ela é muito diferente da contabilidade tradicional e empresarial. E eu mantive esse vínculo. Sim. E sempre fiz, tem clientes aí de 20 anos, que desde quando eu era da faculdade, e foi aumentando, isso foi virando uma renda extra, e eu também comecei a ajudar as empresárias do meu ciclo pessoal mesmo a gerir melhor seus negócios. Inclusive minha irmã, né, que já esteve aqui. Aí foi crescendo, isso foi aumentando, foi aparecendo mais pessoas, aí os investidores foram aumentando, até que eu tinha uma carteira de clientes. Abri um negócio e também no Conselho da Mulher, quando eu entrei lá em Cotia, eu comecei a ver a realidade das mulheres da cidade que sofriam muita violência por falta de renda. Olha. É o índice triste. Muito triste, e a maioria se submetem ou mantém porque elas não têm renda. E o fato delas não ter renda, muitas vezes também tem questões emocionais, espirituais ali por trás, né? De não acreditar em si, não identificar seus dons e talentos e tal. E eu olhei para aquele cenário, a vida de renda extra crescendo, uma carteira de clientes crescendo, minha vontade de permanecer no serviço público diminuindo. E vendo essa realidade, eu chamei a responsabilidade para mim. Eu olhei para esse cenário e falei, eu posso mudar alguma coisa. Eu posso contribuir com alguém. E comecei fazendo de forma paralela, até que chegou ao ponto que eu tive que escolher. Entre um e outro. E assim, você então começou há 20 anos atrás só com o CRC. Sim. Então você era uma contadora CLT. Avulsa, né? Como diz, CLT. né? Não, você CLT. trabalhava? Trabalhei, CLT. Nunca quis empreender. Empreender, eu tinha pavor de empreendedorismo. Olha, porque meus pais foram empreendedores a vida inteira. A Ana trouxe pra gente. Com pouco conhecimento, e a gente via o sufoco que eles passavam, porque eles sempre prezaram pela liberdade. Meu pai nunca quis trabalhar para ninguém. Ele falava, eu não trabalho para ninguém, eu trabalho só para mim. Então, eles queria ter liberdade. E ele fazia muito rolo, digamos assim, né? No bom sentido. Comprava e vendia, e montava um negócio, não dava certo, montava outro, pegar uma coisa para vender. E nós fomos criadas assim. A gente, desde criança, a gente já tinha o hábito de vender de tudo. Fiz a faculdade vendendo de tudo que você imaginar. E sempre quando precisava de alguma coisa... Tudo legal, viu, gente? Ela tudo falou legal. Coxinha, doce, roupa, sapato, perfume, Quem tudo. não, bom demais. Tudo. E aí, até eu casar, eu trabalhava CLT, fazia muitos estágios e fazia vendas, né? Já empreendia. Só que eu não queria seguir isso para minha vida. Eu achava que era sobrevivência, né? E meu sonho era ser executiva, era trabalhar em multinacionais. Quando eu cheguei em São Paulo, persegui esse sonho por muito tempo, onde eu via os nãos. E comecei a tentar concurso. Depois de aprovada no concurso, mas eu não sabia, porque em 4 meses eu tive aprovação, demorou para eu sair o resultado final, tem uns prazos, né? Lembro que eu comecei a dar para o concurso em junho, mais ou menos. O primeiro concurso que eu fui aprovada foi em setembro. Aí eu tive aprovação em setembro, outubro, de provas, que eu fazia. Todo final de semana eu fazia prova. Quando chegou mais ou menos em novembro, eu não tinha mais dinheiro. Meu dinheiro tinha acabado, porque eu tinha chegado em São Paulo. E sempre tive a minha renda, nunca dependi de renda, né, nem de pai, nem de marido. Então eu não queria ficar... Você já era casada? Já era casada, recém-casada. E eu não queria depender, obviamente, queria ter meu dinheiro. E aí eu lembro até hoje, eu falei assim, Deus, agora o dinheiro acabou, eu preciso de um trabalho. Porque eu nem sabia que eu tinha passado no concurso. Quando eu fiz essa... Você já tinha passado e não sabia? Não sabia. E aí acontece o milagre, que uma amiga minha leva meu currículo para uma grande multinacional, muito grande, e eu vou para essa seleção muito descrente e eu sou aprovada.
né? Olha. E quando um mês que eu estava lá, eu descobri que eu tinha passado em alguns concursos públicos, inclusive em primeiro lugar. Imagina. E eu fiquei esperando a minha nomeação, mas me dediquei e realizei o sonho da minha vida, que De era tá lá. de estar lá, de Pelo menos trabalhar. tem. E fiquei lá um tempo. Acabou, fiquei lá quase um ano até me chamar no concurso. Tudo isso pra ser Tudo isso. concurso? Não, eu já tinha passado no concurso. Não, mas pra lhe até chamarem. chamar em primeiro lugar. Demorou quase Imagine um ano. quem foi o último. Não, muitos nem são chamados, né? Menina. Demora muito toda essa... É muito moroso, né? É muito burocrático. É. E aí, quando eu entrei, eu acabei optando por exonerar, porque Sim. realmente a vida de um contador na época que eu vim para São Paulo, em 2008, 2007, não era, não sei agora como tá, né? Mas Sim. era fechamento, ainda mais multinacional. Era noite fora de casa, trabalhava madrugada, eu tinha um bebê, né? Sua prioridade era a família também, como Era a Viana. família também. Aí eu realizei o sonho, mas quando chamaram para o concurso, Você foi? eu fui Porque tem por causa aquele da negócio família. de horário. É. Mas, gente, eu vou trazer uma coisa aqui para vocês. Eu acho que funcionário público ou servidor público, ele tem que ter o sentimento de servir. Que a gente, como cidadão, a gente, como cristã, tem esse sentimento de servir o outro. E a Juliana, ela foi fora da curva no funcionalismo público. Então, eu tive contato com algumas subordinadas dela, como fala, colaboradoras, né? Que é do Estado, mas do federal, na verdade. Mas, assim, ela era fora da curva com os colegas de trabalho dela, mesmo sendo diretora. Todos respeitavam a Juliana, mas ela sempre teve esse sentimento de serviço, de amor ao próximo, o que fez toda a diferença nesse campus. É muito falado, então a gente tem que trazer isso pra gente. Então você que não faz, pare para fazer. Porque não é sempre, se o outro não faz, o problema é de quem não faz. Exato. O importante é que eu faço. Então, essa questão de fazer a diferença na vida do outro, a gente não pode esperar se o outro vai fazer ou não. Então, Não, assim... Que ele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Exatamente. Né? Então, que você é no pouco, você é em qualquer lugar. Exatamente. Isso faz bem para quem? Juliana? Para quem faz. Para quem faz. E é seu papel, né? Nossa Total. missão aqui tem a ver com o outro, não com a gente. Né? Exatamente. E isso é bom trazer, porque assim, a gente fica um pouco decepcionado com o funcionalismo público, infelizmente, no Brasil. Então, quando eu vejo alguém que me atende bem, eu elogio. Porque aquilo, para a pessoa, motiva, ela faz a diferença. Uma pessoa reconheceu o meu trabalho, entende? Então, isso a gente muito tem... importante. Infelizmente, a gente sabe, é bíblico, que o amor se esfriaria, mas eu não quero fazer parte desse. Eu quero fazer do quente, né, amigo? Do amor quente, a gente leva no amor. É importante ressaltar isso, porque a gente é muito... E a vida do servidor não é tão flores assim, né? Uhum. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fiquei 13 anos, quase 14 anos no serviço público. Quando eu decidi sair, eu saí devendo. Porque é assim que acontece. Devendo como assim? Enfim, são ganha detalhes. pouco? Porque quando você não é que sair devendo, digamos assim. Quando eu quero dizer que sair devendo, é porque você não tem acerto. Você sai sim, com, não. né, Nesse sentido que você não vai ser 100%, não vai ser perfeita. Você tem a segurança ali de estabilidade e é entre aspas, né? Você não pode fazer nada que... Você não pode cometer nenhum deslize, você não tem permissão. Às vezes, de errar. A permissão de errar ela é muito limitada. Né? Então, a gente... e por isso, não é esse o assunto, mas por isso muitos acabam ficando com o braço curto, digamos assim, pelo medo de errar. Pelo medo de errar, porque você responde com seus próprios bens, você responde com o seu trabalho que não tem uma garantia. Você errando, você saindo, você sai devendo, digamos assim, né? Que você sai... Não existe acerto, né? Sim. Então, não é só benefícios, né? Tem o ônus e o bônus. Sim. E aí, muitos falam da gestão, como o servidor público mas não olha as dificuldades que também tem. Sim. Tem ônus e bônus. Para a gente ter estabilidade, para a gente ter uma segurança, a gente abre mão de muitas outras coisas que a gente teria direito, né, fora dali. Né? Sim. Por isso que você disse, não, deixa eu empreender, que aqui eu faço meu horário, posso ganhar mais, e tá tudo certo. Um dos motivos. A liberdade é muito importante para mim, a partir do momento que não me satisfazia mais ficar ali, cumprir um horário. E mesmo que eu tinha liberdade, eu era diretora, né? Então a gente trabalha a hora que precisasse. Sempre trabalhei além do meu tempo, além do necessário. Em qualquer horário. Era acionada de madrugada para resolver problemas, isso era comum.
Mas um dos motivos foi para ter liberdade de tempo, para não ter que prestar contas, não só para os meus colegas, pelo setor público, mas para a sociedade, porque eu sou servidora pública, quem me paga é a sociedade. Perfeito. E eu queria ter minha liberdade de tempo. E também para ter liberdade financeira, no sentido, porque o servidor público ele tem um teto, ele tem um salário pré-estabelecido, né? E ele, inclusive, limitações para empreender, limitações para ter outras rendas. Então, você tem que seguir o que a lei manda. Perfeito. Você tem a limitação da lei. Você não pode empreender, né? Tem condições para empreender. Não como empreendedor, você é à frente do negócio, tem limitação. Mas você pode ser sócio. Investidor, né? Investidor, sócio com outra pessoa, mas não tomando a frente. Sim. E eu queria ser à frente, eu queria ser a cara da minha empresa. Né? E eu queria ter essa liberdade. E aí juntou liberdade de tempo, liberdade para fazer o que eu queria, que estava no meu coração naquele momento, de ser a cara do meu negócio e sem ter que prestar conta para ninguém. E liberdade financeira no sentido que o servidor público ele tem um teto. Inclusive, o seu salário é definido por um concurso, por leis, por planejamento. Você tem um teto, você é fixado. Né? E tem até uma lei que fala que não pode receber mais, o que não sei se é... não lembro mais, mas tem um teto lá, um valor que você não pode receber mais. Sim. E eu falei, eu quero ter liberdade de tudo, não quero ter ninguém definindo quanto geográfica, financeira. Tudo. Acho que foi esse um dos motivos principais, além de contribuir com a sociedade, que eu via a possibilidade, pensando em mim, eu queria ter liberdade. E você fez certo, né? Disse assim, não, aqui foi bom, obrigada, tchau. E eu acho que é o certo. Enquanto você não pode entregar 100% daquilo mais... peça para sair, tá tudo certo. E todo o tempo que eu fiquei lá, quando tinha greve, quando tinha as discussões lá de previdência, de aposentadoria, muitas leis mudas pra gente, assim, eu mal participava. Eu, às vezes, nem ia. Aí eu pensava, por que você não tá preocupada? No meu íntimo, assim, eu sabia que eu não iria aposentar lá. Sim. Eu sabia, eu nunca me preocupei com a aposentadoria. De servidor público, de lei que muda, nunca me preocupei. Sempre vou viver a minha vida. Continue trabalhando que você vai ter, né? Do suor do seu rosto a gente vai ter, né, minha filha? O dinheiro. E é por aí mesmo, né? Então, assim, você faz um trabalho... social muito bonito, tanto com Sicredi, em Cotias, Cotia ou Cotias? Cotia, né? E com a AME, né? A sua liderança começou há 3 anos atrás. Como foi esse chamado para a AME Nacional Brasil? O AME vem numa sequência, né? Eu decido que eu queria contribuir com a sociedade. Comecei pela minha cidade, comecei pela escola da minha filha, caio na prefeitura, e aí começa... Eu sempre trabalhei com mulheres na minha igreja, eu sou cristã desde berço, então sempre atuei com mulheres, com crianças, sempre tive essa contribuição na minha comunidade cristã. Sim. E aí o AME aparece quando a Ana traz a Lília, uma reunião para a Lília, né? E eu já estava construindo esse caminho. E eu vi, por exemplo, no Conselho da Mulher, nós fomos a primeira turma, né, de conselheiras lá da cidade. Então, tinha muitas coisas burocráticas a serem feitas. Regimentos, normas, regras, enfim. Tinha todo um trabalho documental ainda que estava sendo construído. A primeira leva foi para isso, para institucionalizar, para criar as regras do comitê, o regimento e tal. E eu queria muito fazer, eu queria muito já partir para a ação. E quando teve a reunião com a Lília, eu estive com a Lília Majewski numa reunião online, ainda não sabia muito do AME, não sabia muito, nem existia Clube AME então, e quando ela fala que está trazendo o AME para o Brasil e que iria nos convidar para participar, né, como... A direção? Como participante mesmo, inicialmente como sócias, associadas, para divulgar, né? Sim. E aí ela falou, eu vou fazer um CNPJ e depois a gente conversa. Tem uma turma de mulheres que já estão interessadas em participar. Aí a Ana fala, olha, o CNPJ com ela. Eu tinha uma empresa de 6 meses, bem no começo, bem no comecinho. Você já cuidava da empresa da Ana? Já cuidava da Ana, já tinha alguns clientes. E uma carteira maior que era de imposto de renda de investidores. Quando ela fala que eu podia resolver, e realmente eu podia resolver. Não tinha muita experiência, mas podia resolver. Aí eu aceito aquele desafio, falei assim, não, eu vou contribuir com o AME de forma pro bono. Vou doar esse serviço de legalização do AME no Brasil. E começo a fazer um CNPJ, depois eu começo a incomodar e falo assim, tá, mas vamos fazer normas, regras. O serviço público começa a gritar aqui.
do servidor público. Bem Juliana. Bem Juliana. Eu gosto das coisas muito organizadas, muito escrito, né? Claro, transparente, que vem do viés do servidor público. Sim. E aí eu construo os regimentos, os termos de compromisso, de voluntariado. Aí eu me interesso para saber como que é toda a documentação que tem nos Estados Unidos. Trago essa cultura de forma escrita para... E para me conhecer também, eu fui me envolvendo. Aí depois veio a questão da plataforma, e tinha um cara do TI resolvendo as questões da plataforma, eu começo a me envolver. Então eu fiquei me envolvendo e contribuindo, e terminava uma coisa, eu queria ajudar com outra coisa. Eu fui ajudando com as coisas nos bastidores. E tinha uma grande influência que iria ser a cara do AME no Brasil. Sim. E para mim, tava perfeito, porque eu era a pessoa dos bastidores. Eu gosto de criar as coisas e institucionalizar, de dar forma, da estrutura. E as coisas vão acontecendo até que não acontece o evento como, né, a parte que do lançamento não acontece. Que foi em fevereiro, né? Não, na verdade, ia ser na mesma data. Na verdade, Lília fica insegura, né, do lançamento com a pessoa que iria lançar e me avisa, me liga para prestar conta, digamos assim, olha, você foi a pessoa mais envolvida no AME, no Brasil, para levar o AME para o Brasil. Então, estou te avisando que não vai ter o evento, né, de lançamento. Ela deu satisfação, Ela foi me dar satisfação. E aí eu falei, como assim? Duas coisas, né? Primeiro, como não vai ter o evento? Se tá tudo pronto. Sim. E ele ia ser em BH, o lançamento inicial ia ser em BH. Sim. E eu, segundo, como eu sou a pessoa mais envolvida, isso me chamou a atenção. Porque pra mim, o que eu tava fazendo era normal. Eu não vi nada demais no que eu tava fazendo. Eu tava ajudando. Ela viu o valor, isso é legal. Ela viu o valor e, assim, aí eu fiquei... Caramba, eu sou a pessoa mais envolvida. Aí ela falou, não, você foi a pessoa mais envolvida no projeto, a que mais se interessou, então tô te ligando para te prestar conta. Perfeito. E eu achei aquilo lindo da parte dela, e eu falei, não, então nós vamos fazer o seguinte, já que eu sou a pessoa mais envolvida, você que tá trazendo aqui, chamei a Ana, falei, nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos fazer o lançamento, porque se não acontecer o lançamento, não vai acontecer. Tira a credibilidade. E também tava todo mundo na expectativa que estava envolvida. E outra, eu gosto de finalizar o que eu começo. Aí eu falei, ficar com esse negócio suspenso, pendente. E eu tava doida para conseguir um espaço para poder contribuir, para poder fazer o que eu tinha planejado. Que você já tinha feito, você já estava fazendo de alguma forma? É isso, eu tava querendo, já estava contribuindo, né? Para uma associação de mulheres empreendedoras trazendo para o Brasil. E aí ela topa fazer, eu sugeri 20 mulheres para um café, ela sugeria 200 mulheres para um evento. E aí a gente foi. Ah, então foi esse primeiro evento. Isso. Aí lá no evento de lançamento, que ela me define, que anuncia que eu era diretora nacional, que eu nem sabia que eu era. Fiquei sabendo junto com todo mundo. Justíssimo. E aí eu falei, ela fez a melhor escolha. Não foi. Eu não tive muitas escolhas, né? Ela me entregou isso. Eu acho que muita gente queria esse papel, mas a Lília é muito de reconhecer o envolvimento, o serviço das pessoas. E eu não sabia que era assim que funcionava. Eu fui envolvendo sem saber direito, né? Eu achava que... É por mérito. Eu acho isso muito plausível. Parabéns a Lília por ter percebido isso e ter nomeado alguém que estava mais envolvido que muita gente. Mas eu tive que trabalhar muito para receber mas você essa não visibilidade. Mas você não fez, né? Pensando, você já estava fazendo nem e veio. Eu já falei para ela várias vezes, a gente já começou a saber várias vezes. Eu falei, se você tivesse me perguntado, você sabia que você ia ter um não. Não, por isso que ela já fez. Mas, a gente vai para um break para voltar ainda a falar sobre o AME. É rapidinho, a gente vai e volta já. Então, gente, estou aqui de volta no segundo bloco com Juliana Mateusa, ela que é CEO da Contab Invest e é uma mulher que faz um empreendedorismo social maravilhoso e você que pensa em fazer, é com ela que você vai aprender, tá? Então, Ju, me conte aí, esse negócio da AME, você não queria, mas hoje você não quer sair, me conte aí. Hoje eu amo e eu demorei porque eu não me via, até porque eu tinha 6 meses, Fátima, que eu estava empreendendo, estava num processo de transição e de repente você se torna líder de empreendedorismo feminino. Naquele momento eu não me achava a pessoa certa para esse, mas a Lília é visionária e ela foi minha mentora e ela tirou, né, essa líder que eu não via em mim de empreendedorismo feminino, que eu estava bem no começo.
E ela teve paciência, foi minha mentora, e eu fui me ajustando a esse papel, e hoje eu tô feliz, a gente foi muito resiliente para chegar até aqui, os 3 anos de qualquer projeto, até para, né, todo mundo entender, para as coisas acontecerem, e aí começou a ter fruto, as conexões, nós estamos aqui, né, Sim. conexão do AME, AME. e muitas outras começaram a surgir, e com o tempo eu fiquei bem feliz e tenho muitos projetos, muitos planos e estratégias aí pro futuro. Pois é, mas você já era empreendedora no CNPJ do governo. Já. Então, eu assim, era empreendedora. Ela já percebeu, porque você já era. Então, Já era. essa questão sua do preconceito com empreendedorismo, o método CIS te ajudou com isso? Muito. Mas o primeiro que... o primeiro que me ajudou foi quando eu fui fazer curso de investimento, que foi em 2021. No curso de investimento, eu tive contato, que eu já me achava uma pessoa bem resolvida, né? Até começar a mexer, até começar a ver que não era tão bem resolvida assim. Sim. E aí, nesse curso, estudando investimento, aí tinha um módulo que era mentalidade investidora, eu fui percebendo que lembra que eu falei que eu tinha inquietação, algo dentro de mim que eu queria contribuir? Que uma dessas inquietações internas que eu tinha era que eu não tinha nascido para empreender. Que eu tinha em mim um sangue empreendedor e que eu precisava colocar isso para fora. E aí, quando eu decido empreender com alguma coisa, eu não sabia inicialmente o que era. Em 2021, eu decidi que eu iria empreender. Inicialmente, pensei em fazer de tudo. Vender produto. Eu amo cozinhar. Pensei em cozinhar para fora, fazer marmita, fitness. Eu pensava de tudo. Eu queria um produto para eu desenvolver. Até que um dia, correndo, veio um insight em mim e falei, caramba, eu tenho um CRC, né? Eu tenho um CRC, eu sou uma contadora. Mas como há muitos anos dentro do setor público, né, eu me via distante do empreendedorismo, das empresas. E aí eu falei, mas eu sei estudar, eu sou dedicada, eu vou virar esse jogo e eu vou aprender o que precisa ser aprendido. Né, que eu formei antes do Simples Nacional, eu me formei antes da Lei do MEI, eu me formei antes de muitas leis que estão em vigor. Né? Então eu precisei estudar. A parte teórica, a parte da essência da contabilidade o meu mestrado também foi em administração e a pesquisa foi em contabilidade, então isso eu estava tranquila e sempre é bom se renovar, né? Sou estudiosa, eu falei sim, eu assumi essa responsabilidade e vou vencer esse desafio. Então assim, você como empreendedora social, né, que você tem o seu CNPJ, que é aquela questão, muita gente fala assim, o social é importante, é legal, mas quem paga as contas é o CNPJ lá, que tem que pagar o seu custo de vida e seu custo com a empresa, né? Então, você faz os dois trabalhos muito bem, parabéns. Então, me fale um pouquinho de 2 projetos que você encabeçou. Foi um projeto da Sicredi que você idealizou. Ele disse, a gente tá pensando na coisa. Não, pensa aqui, toma aqui. Que foi o Copy Delas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E que me fale também que já é um braço, você como líder da igreja, da Mulheres da Promessa. Então, me fale um pouquinho desses 2 projetos que você está encabeçando. Hoje eu estou, né, à frente do AME e participo, né, não tenho papel de liderança, né, mas estou sobre vários comandos, né, no Sicredi. Sou líder do Comitê Mulher da cidade de Cotia, do Sicredi de Cotia. E estou lá há 3 anos também. E a gente passou por um processo de educação, de aprender sobre cooperativismo. A gente passou por uma formação, né, na área do cooperativismo. E esse ano, o Fundo Social do Sicredi destinou recursos para que as líderes pudessem propor algo em sua cidade. E aí eu tive a oportunidade de desenvolver o Copy Delas e reunir as lideranças locais da cidade e algumas convidadas para a gente refletir sobre as mudanças que a gente quer na nossa cidade. Que a gente quer na vida da mulher e para transformar a comunidade. Porque eu acredito, Fátima, se cada um contribuir um pouquinho, fazer o seu melhor, revelar o seu melhor, revelar o melhor do outro, a gente vai ter um mundo melhor. Né? E cada um, é o que você acabou de falar na hora que você falou do serviço público, não ficar esperando pelo outro. Faça a sua parte, assume a sua responsabilidade. E eu acredito nisso. E o Copy Delas foi para este momento. A gente se reuniu, a gente teve o apoio da prefeitura, então eu participei como líder, né, do comitê, pelo Sicredi e a prefeitura, e fizemos um grande evento, foi um sucesso, e quero repetir, né? Agora nós estamos lá no pé do Sicredi para a gente poder ter ano que vem. Quantas mulheres ali? Numa quinta-feira,
1h a gente reuniu mais de 120 mulheres. Eu vi lá as fotos no Instagram, muito bacana. Foi muito bom. E a repercussão também, né? Tinha muito peso, teve pesquisa também, teve a rede empreendedora da Unifesp, esteve presente, está gerando pesquisa sobre o dia, sobre os insights que aconteceram, está registrando tudo. E o Mulheres da Promessa é algo que eu estou construindo com toda a minha vivência, né? Eu acredito muito no desenvolvimento espiritual. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, seja na área financeira, seja na área de empreendedorismo, você precisa se desenvolver o seu espírito. A gente é espírito, alma e corpo. Então, não adianta só desenvolver o que é físico. A gente precisa desenvolver a nossa alma e quem controla a alma e o espírito, o corpo, é o espírito. Né? Então, eu acredito num desenvolvimento de empreendedorismo a partir do desenvolvimento espiritual. E não de uma forma religiosa, de uma forma espiritual. Conexão com Deus, né? Conexão com Deus, com seus dons, seus talentos. O desenvolvimento seu como pessoa, como ser humano, como a imagem e semelhança do seu Criador. Exato. Eu acredito nisso. E todas as vezes que eu tive muitos desafios para virar a chave, muitos. E quem me ajudou foi a fé. Foi desenvolvimento pessoal, foi entendendo quem eu sou, não o que eu faço. Perfeito. Mas quem eu sou foi me dando cada vez mais condições de fazer melhor. Então, eu acredito nisso. Aí eu construí o projeto, há 1 ano mais ou menos que eu estou construindo esse projeto, Mulheres da Promessa, porque eu acredito em promessas, eu recebi promessas, e eu só consegui ir acessando as promessas a partir do momento que eu fui me desenvolvendo e ficando cada vez mais próxima do meu Criador. Então, eu acredito no desenvolvimento pessoal, espiritual. A partir daí, você dominar as suas emoções, controlar as suas emoções, desenvolver as suas emoções e desenvolver o empreendedorismo e a sua relação com as finanças, com o dinheiro. Perfeito. Então, o Mulheres da Promessa, ele tem esses 4 pontos muito importantes: o espiritual, o emocional, o dinheiro e o empreendedorismo. As finanças e o empreendedorismo. E desenvolvendo essas áreas, a gente consegue empreender melhor, ter mais resultado. E eu dou a mão para as mulheres que precisam gerar renda, que às vezes não estão conseguindo se enxergar. Aí tem um time, né, de curadores, de mentores, que eu vou selecionando para contribuir também. Oficialmente, está em processo de avaliação, tudo. Oficialmente lanço a primeira turma para inscrição, né? No ano que vem, do Mulheres da Promessa. Mas a gente já está rodando algumas experiências, tanto com uma turma de capelania prisional, de ex-presidiários, e também lá em Moçambique eu tive o privilégio de colocar em prática toda a essência e o conceito do Mulheres da Promessa. E já um piloto, como foi que aconteceu lá? Nos conte. Então, eu tenho me lançado o desafio, desde quando eu decidi empreender, que eu não queria só ter uma empresa para gerar, a empresa tem que dar lucro, mas paralelo à empresa, eu queria usar a liberdade que eu estava alcançando, a liberdade financeira, a liberdade de tempo, que eu falei que era importante para mim, para financiar o que eu desejava fazer como Juliana. Sim. Então, a empresa, para mim, é uma ferramenta para outras pessoas que trabalham lá e também para mim, Juliana, cumprir o meu propósito na Terra. Sim. E eu compro lá na empresa e compro fora da empresa. E eu me lancei o desafio de participar de alguns projetos missionários, principalmente da comunidade cristã que eu tô, e outros projetos que eu me aproximo, para ver capacidade de geração de renda. Então, quando eu me candidato para ir para Moçambique, junto com um projeto de missões, eu vou com esse olhar de geração de renda. Porque a maioria dos projetos sociais e missionários, eles são assistencialistas. Né? Então, você precisa doar, repassar, enviar valor. Sim. E isso precisa ser feito, né? Precisa ser feito. Mas também eu falei, dá para gerar também internamente? As pessoas que estão em volta desse projeto, lá os projetos que a gente tem em Moçambique, são para crianças. Mas as mães, os pais, eu posso ajudar essa comunidade a gerar renda? A criança não vai trabalhar, mas os pais conseguem. Sim. Há uma potência empreendedora ali que possa ser, né, explorada, né? E gerar renda para aquele povo, para eles não ficar também só dependendo de receber, né? De doação. Porque você gerar renda, sua capacidade de gerar renda, isso gera autoestima. Isso, você cresce com isso. E aí eu posso fazer, eu posso fazer. E eu fui com esse olhar. E aí eu fico observando o que o lugar e as pessoas já têm potencial. Então, eu não vou levar nada novo. Não vou criar aqui uma empresa e vou levar para lá que eu acho que vai dar certo. Não. O que eu faço é olhar, observar
e juntar pontas. Ou às vezes já tem um negócio formado, eu formalizo, eu ajudo, eu ensino. Então, ver o que cada lugar precisa. E aí, desde quando a gente chegou em Moçambique, a gente foi recebido por muita música, muita alegria, muita dança. E as mulheres nos presentearam com um tecido que chama capulana, que é um tecido grande que eles fazem tudo disso, né? Dessa capulana, roupa, o turbante, né? E a gente já recebeu, amarraram a nossa cintura, amarraram a nossa cabeça, e eu comecei a observar, eu já tinha ouvido algumas histórias também sobre a tal da capulana, e eu vi que todo mundo usava isso. As crianças usavam, as mulheres usavam. Aí você ia na casa de alguém, a cortina era desse tecido de capulana. No restaurante, a toalha de mesa, a capa do cardápio. Então, ele é usado pra tudo, sabe? Multiuso, bombril. Tipo minâncora no Brasil. Então, pra tudo. Essa foi ótima. Lá em casa é minâncora. Lá em casa, qualquer coisa. Minâncora. Lá em Fogosa, lá em casa é Fogosa. Então, aquele... Boa, essa não boa, é? Então, é aquele item que você usa pra tudo. Então, a capulana é tudo. Barato. E também é o item de status para aquelas mulheres. É o item que elas querem de presente. Então, nas datas especiais, coitado do homem que não deu a capulana. Olha que cultural, né? É muito legal. cultural. E além de tudo isso, da importância que é dada, eu fiquei observando as cores do tecido. As cores do tecido são vibrantes, né? Os tecidos são lindos e eles falam muito sobre a África, sobre o espírito do moçambicano, o espírito deles, da cultura deles, muitos desenhos, né, geográficos, muitos desenhos que se você olha, você sabe que aquilo ali é africano. E eu fiquei olhando isso, aí já tinha uns dias que eu tava lá, eu comentei com o líder de missões que estava com a gente e falei com ele, eu não tinha falado com ninguém, só tinha me falado com a Ana antes de ir. Eu fui no projeto que estava acontecendo, mas eu fui com Mulheres da Promessa ativada em mim. Né? Porque ele tá em aprovação, né? Sim. Aí, quando chegou lá, eu comentei com o líder, ele falou assim, olha, fique em paz, ele amou a ideia, falou, até o dia de ir embora, você vai saber que produto é esse que você vai propor, que negócio é esse que você vai propor, e é muito útil, ele validou ali minha ideia, e meu desejo, minha vontade. Sim. Isso já era numa quarta-feira, quase uma semana que eu estava em viagem. Você voltou na sexta, né, eu acho? Voltei na outra semana. Então, foi uma semana antes, 7 dias antes de eu voltar. A viagem foi de 15 dias, então tinha uma semana que eu estava viajando. E eu comentei com ele, já era quase meia-noite. Ele estava indo deitar e ele me deu tipo uma aprovação, né? Ô, Fátima, foi eu me despedir, fui me preparar para dormir. Entrei no banheiro e ia tomar banho, veio o insight. Eu lembrei que lembra da... Você estava no primeiro evento da AME, não estava? Sim. A gente deu uma sacola de tecido para as participantes. Sim. E eu me lembrei da cena que eu pego aquela sacola, dobro ela e coloco na mala, sabendo que eu não ia usar. Eu tenho a sensação de, cara, por que eu vou levar essa sacola? Eu não vou usar ela lá. Eu não vou levar. Isso. Eu falei, eu não vou usar porque ela é aberta. Eu vou estar num lugar cheio de poeira, né? Estrada de terra. Eu não vou usar essas bolsas. Mas eu falei, vou levar. E eu enrolei ela e coloquei na mala. E na hora que eu entrei no banheiro tomar banho, me veio a cena de eu pegando a sacola, falando que eu não ia usar e colocando na mala. E aí já veio um insight. Eu pensei, a capulana, usada como bolsa, ficaria linda. E eu usaria. Porque eu queria que fosse um produto que gerasse identidade, que elas olhassem, se identificassem no produto. É do meu povo, né? É do meu povo. Que se eles sentissem orgulho do que tinha feito. Porque teve um momento essa experiência, esse dia, que eu perguntei, onde estavam várias mulheres, várias pessoas que a gente estava entregando material escolar do projeto que eu fui acompanhar, e falei, o que vocês sentem orgulho? De que você se enche, assim, de orgulho e falar, isso a gente faz? Porque eu já estava investigando, né, pesquisando. E ninguém sabia responder. Olha. Foi um silêncio, assim. Olha. Ninguém sabia responder. Não se ligaram, não, né? Não, eles não conseguem. Pelo menos com as pessoas, em Moçambique tem uma diversidade de povo, né? E tem muita desigualdade social e tal. Então, pode ser que em outros lugares, sim. Mas no lugar que a gente estava lidando com pessoas, né, de extrema pobreza, vulnerabilidade, eles não sabiam falar no que eles se orgulhavam. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei assim, precisa ser algo que gere renda,
mas também que gera identidade e orgulho para esse povo. Sim. Então, a Capulana e com uma bag que a gente quer tão hoje, né? É sustentável, é estiloso, a gente pode usar em qualquer lugar, leva pro mercado, leva pra praia, leva numa viagem, às vezes usa uma bolsa. Traz pro estúdio. Você põe a sua bolsa e pega uma bag bonita, de tecido, que você consiga levar um sapato, né? Um tênis na hora que o pé cansa. E aí eu me vi usando a bag. Eu me enxerguei e falei assim, se eu uso no Brasil, e elas têm muito orgulho do brasileiro, eles gostam muito do brasileiro, se elas vão se sentir felizes. Imagina, nós aqui com a bag e tal, tudo lindo. Tinha que ter trago, né? Pra te mostrar. Pois é, mas eu vi as fotos. Você viu as fotos? Porque praticamente esgotou. Pra mim, vencer uma foi difícil, pra ficar com uma. Porque esgotou, foi um sucesso. Você trouxe quantas? Nós trouxemos 230, porque nós só tivemos 7 dias pra confeccionar. Pra fazer, né? Comprar tecido, aprovar a ideia, comprar tecido, fazer tudo foram 7 dias. E foram elas mesmas que fizeram? Inicialmente, como que a gente fez? Lá já tinha um costureiro, lá já tem um costureiro, que hora faziam uma roupa, já faziam uma bolsa. Tinha a família da missionária brasileira que está lá, que também é uma mulher de negócio, uma mulher super empreendedora. E tinha muitas mulheres em volta, com capacidade para trabalhar, para se organizar. E eles já estavam tentando ensinar corte e costura para essas mulheres, né? Já estava uma estrutura lá para ensinar corte e costura. Só que não tem material, às vezes falta maquinário, tava começando, precário. E eles me falaram também, logo nos primeiros dias, eu fui coletando as informações, né? Que eles queriam fazer um negócio entre as pessoas que estavam envolvidas nas missões lá. Os pais. E aí eu fui juntando os pontos, e aí o que a gente fez? No projeto Bag Moça, eu estruturei um projeto onde as mães vão cortar, porque é mais fácil, lá tem lugar que é muito ermo, não tem energia, então às vezes ela precisa ser algo prático, não depende de energia, então elas vão aprender, elas vão passar por um treinamento, elas vão aprender a cortar, e o costureiro que já está pronto, ele vai ser responsável pela costura. Né? Nessa primeira leva, ele fez tudo, né? Ele cortou e costurou. Mas nas próximas levas, ele já vai repassar o aprendizado dele para as mães que têm os filhos atendidos pelo Plantão de Esperança, que é o projeto que acontece lá, na minha comunidade cristã, da Adventista, da Promessa. E aí, eles vão cortar, ele vai ensinar o ofício de corte. Perfeito. E vai escolher pelo menos uma para ensinar a costura, para a gente ir aumentando a produção. Sim. E já tem umas mulheres lá bem desenvolvidas, muito espertas, né? O pessoal muito inteligente. E eles... As meninas que são mais envolvidas no projeto já são líderes natas. Algumas vão para o atendimento, vão fazer a coordenação, vai cuidar de estoque, aí cada uma vai ter uma função lá. Já tem uma equipe sendo formada e não é só produzir a bag, não é só fazer um produto. Tem muito mais coisa envolvida. Tem vender, educação, né? Tem todo o fortalecimento deles como povo, geração de renda. E eu começo uma formação também de empreendedorismo agora, domingo. Né? A gente começa no domingo, que é a agenda online? Que tá livre. Lá é muito difícil, não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que tem celular e notebook. Então tem que ser no domingo, porque eles vão se reunir na casa do pastor lá local, no missionário, e a turma que vai atender. E eu vou dar o curso daqui, aí já tem vários profissionais que já se candidataram que vai estar com a gente, né? E o curso que você vai dar é de? Empreendedorismo. Ah, ok. Que é na linha do Mulheres à Promessa. A gente vai desenvolver o espiritual. Na verdade, é um empreendedorismo com propósito, né? Sim. A gente desenvolve o espiritual, a gente desenvolve a parte das emoções, finanças e empreendedorismo. Então, são os tem a formação. pilares. Aí eu vou iniciar a formação com eles Mas esse já não é um piloto da Mulher da Promessa? É um piloto. Como eu tô fazendo também com os ex-presidiários. Aqui ou lá? Aqui. Aqui já. Os ex-presidiários já estavam rodando aqui. Mas aí vai ter outro nome, já que tem nomes. Então. eu só não revelei pra ele o nome, porque a gente queria começar com as mulheres. Sim. E aí foi surgindo, né, homens, e aí eu não tenho coragem de negar. Sim. Né? O projeto foi feito para mulheres. Né? Eu desenvolvi para o público-alvo mulheres, mas eu não tô... Nas duas turmas, na verdade, tem homens. Sim. Tanto no daqui quanto no de Moçambique já tem homens. E eu não vou impedir, porque se quer, né, conhecer. Eu não impeço. Se eu tenho condições de atender, e tem homens querendo, vai com homem. Vai acontecer, e eu acho super favorável. Não, isso é muito bom. A pessoa querer sair do erro, né? Então, assim, não, eu quero ser uma nova pessoa, quero empreender e quero
ter valor, né? Sim. Então, isso é legal. Então, eu vou trazer 2 livros aqui, gente, por indicação da editora Gente. Uma é Obstinação, tudo a ver, né? com você, foi o livro que eu trouxe, que é do Janguier Diniz, que é o dono do Grupo Educar, né? Que é o dono da Maurício de Nassau, né? Acho que esse já é o 4º ou 5º livro dele. É amigo da Lília, né? Ele, editora Gente, Lília né? Jéssica. E um outro muito interessante também, Zona de Desconforto. Legal, né? Tenho vivido nisso. Pois é. Transforme desafios em oportunidades de crescimento, de Bruno Falcão. Ele que trabalha com Paulo Vieira no Método CIS. Ele é um dos diretores lá. Então, muito legal esse livro. Vamos para o nosso breve intervalo para o último bloco desse bate-papo. Até mais. Estamos aqui, gente, mais uma vez, nesse terceiro bloco com Juliana Mateusa, a CEO da Contab Invest, e eu já vou querendo saber um pouco mais, que eu já conheço, mas eu quero que o telespectador conheça um pouco mais. A Contab Invest é uma empresa privada, né? Tem investidores, você também trabalha, você tem um braço hoje de tanto planejamento patrimonial e também investimento, né? Então, fale um pouco do papel da Juliana dentro e como dona da Contab Invest. O Contab Invest, ele nasceu para ser o braço direito do investidor. Então, nós temos... O investidor, ele investe, né, em produtos financeiros, em mercado imobiliário, e investe em negócios. Então, nós cuidamos dos negócios, né, de toda a manutenção, todo o serviço tradicional de contabilidade para os CNPJs. Nós escolhemos trabalhar com prestação de serviço em empresas patrimoniais, que é onde eu faço os planejamentos patrimoniais também, né? Então, o investidor, ele precisa de uma gestão melhor, ele tem várias frentes, né? Ele tem investimentos financeiros, ele tem investimentos patrimoniais, imobiliários, e ele tem negócios. Aí, às vezes, você não precisa ter todos esses, né? Você tendo 2, você já... Mas, no geral, acontece os 3, né? Então, a gente faz um planejamento para qual é a melhor forma de organizar o patrimônio da família. Então, a gente cria desde o planejamento patrimonial dessa família, por meio geralmente, a gente vai acabar caminhando, né? Dependendo de um portfólio, principalmente um portfólio grande, um portfólio de bens que gera renda, a gente vai caminhar para uma pejotização, aí por meio de uma atividade imobiliária ou atividade de hold, aí, de acordo com o potencial e a renda que é gerada, a gente constrói a empresa patrimonial da família, que é uma empresa paralela à empresa operacional, né? Que pode estar conectada ou não, né? Dentro do seu planejamento patrimonial. Então, a gente cuida das empresas de prestação de serviço, nós cuidamos das empresas patrimoniais, que é empresas que compõem, que geram renda a partir de patrimônio, que as famílias possuem, e nós damos toda a assessoria para aquele investidor que é da Bolsa de Valores. Não, ele só está na Bolsa de Valores, ele tem investimentos financeiros, precisa de ter um suporte. A gente tem esse trabalho, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente cuida, e se ele for crescendo, também acessa esse trabalho de planejamento patrimonial. E quem não é essa a minha praia, né? Não tenho ainda patrimônio, mas eu tenho uma empresa de prestação de serviço. A gente atende também. Então, a gente atende prestação de serviço, empresas patrimoniais e toda a assessoria do investidor. A prestação de serviço seria a emissão de nota? A prestação de serviço, que eu falo, é empresas que são focadas na área de serviços. Então, aqui, por exemplo, empresa de locação, empresa de um médico, um dentista, uma empresa da área da beleza, empresas que não vendem produtos, né? Produtos físicos, certo. Mas que prestam serviço, como a contabilidade presta serviço, empresas de aluguéis, empresas de assessoria de investimento, a gente tem bastante no escritório, devido até aos nossos produtos, né? Ser compatíveis e ser muito úteis para os escritórios, os clientes do escritório de assessoria de investimento. Eu fui assessora de investimento, né? Atuei dentro do mercado financeiro, então a gente tem um diálogo muito próximo. Eu entendo, estive dentro de uma assessoria, então é um público que a gente atende bastante, porque a gente consegue potencializar esse escritório de assessoria de investimento e também a gente pode ser parceiros. Além de cuidar deles, a gente é parceiro para atender os clientes dessa assessoria de investimento também, que são investidores, que é o nosso segundo público-alvo. Hoje a gente tem o quê? A XP, como é? BTG. São essas duas? Não, tem outras. Lá no escritório, a gente já tem parceria com o Safra, escritórios que estão vinculados ao Safra. Sim. BTG e XP. A gente já trabalha
com escritórios de investimento que estão vinculados a esses três grandes corretoras, né? São as maiores. Então, mas depende tem outras. do gosto do cliente. E tem também, todos os grandes bancos têm uma área de private, que vai ajudar nos investimentos. Tanto Banco Brasil, o Bradesco, Itaú, Santander, todos eles têm a área lá de private que vai ter esse atendimento a investidores diferenciado. E a pessoa tem investimentos, tem patrimônio, quer entender melhor, quer gerir melhor o seu patrimônio, ou tem uma empresa de prestação de serviço, quer ter uma pessoa mais próxima, quer ter mais contato com o contador, né? Hoje está tudo muito robotizado, está muito afastado, frio, e às vezes a pessoa quer muito mais que uma guia, ele quer conversar, quer ter um conselho. O contador, ele é o primeiro conselheiro da empresa, e eu acredito nisso, sou conselheira certificada, e a forma de trabalhar a gente no escritório é sendo parceiro do empresário e do investidor. Assim, essa questão de conselheira empresarial é pela Contab Invest e certificada. Certificada por quem? Eu sou certificada como pessoa física, né? Eu tenho a formação, eu, Juliana, sou formada, certificada como conselheira empresarial e consultiva. Então, eu entro... Só que tudo que eu tenho, eu levo para o Contab Invest, Claro. né? O Contab Invest ele não assume conselho, mas a gente presta, a gente ajuda e aconselha, trabalha de forma de aconselhamento com os nossos clientes, tanto investidores quanto empresários. A gente anda junto como parceiro, porque eu acredito que o contador é o primeiro conselheiro. E eu sou a contadora técnica e como eu posso dizer, a representante, né, do Contab Invest. Então, toda essa ideologia, tudo que eu acredito, eu levo para dentro da empresa. Não, é legal. Você falou assim, eu tomei um curso pessoa física. Sim, eu sou Aonde certificada. Você toma esse curso para ter essa certificação? Eu fiz pela Board Academy, mas tem várias, né? Tem algumas institutos, né? Instituições que fazem a formação. Eu fiz pela Board. Ela tem várias coisas, né? Essa Board Academy. Já tem 2 anos já. É muita coisa. Eu lembro que você postou nas redes sociais quando você fez. A memória, eu lembro. Eu já era conselheira, né? Eu tenho 8 anos de conselho. Mas eu quis fazer a certificação porque eu atuava em conselhos mais em outros, não no setor empresarial. E também pelo planejamento patrimonial, não queria não só atuar em conselhos, mas formar conselhos. Às vezes é necessário formar conselhos nas famílias para ter maior governança. Legal. Então, você é líder do conselho, não. É líder do comitê Mulher da Sicredi. Isso. Qual é o seu papel com isso na Sicredi? Lá eu recebo, né, educação, entrego minha disponibilidade, sou cooperada no Sicredi e o líder do comitê Mulher é uma cooperada da agência que representa as outras cooperadas. Então, esse é meu papel. E esse projeto do Comitê Mulher, do Sicredi, é justamente para formar mulheres, liderança, tem dos jovens também, para ir galgando espaço na governança do Sicredi. Então, um caminho natural das líderes dos comitês é chegar ao conselho, inclusive. Já tenho colegas que participaram, né, do comitê e chegaram a cadeiras de conselho para haver mais igualdade, isonomia nos conselhos com tem um equilíbrio de homens e mulheres, né? Porque as cooperativas, quem faz a gestão são os cooperados. Então, é uma forma do Sicredi investir e formar cooperados capazes de assumir lideranças e vagas tem outras instâncias, né, até chegar ao conselho, mas tem várias áreas de governança dentro do Sicredi que precisa de cooperados com essa vivência, com formação, entendendo o que é cooperativismo. Perfeito. Que é o mais difícil, né? Qualquer cooperativa que você vai criar, o mais difícil é todo mundo que entrar estar alinhado no espírito cooperativista, não destoar o que é cooperativismo. Interessante. Então, agora a vinheta do nosso ping-pong. Estamos aqui de volta no nosso ping-pong. Então, você responde com a palavra ou uma frase, ok? Vamos lá. Uma palavra que define sua jornada até aqui. Olha, determinação. Eu sempre fui, desde muito pequena. Um valor que você não abre mão. A liberdade. Com certeza. Uma mulher que te inspira. A Lia. Lia? Lia, talvez tenha que explicar um pouco mais, mas ela é Lia, a primeira esposa de Jacó. É uma personagem bíblica. Sim. Um versículo, frase ou oração que te fortalece. Tá em Lucas 16, quando conta a história de um rico, e aí Jesus fala assim, se você
foi infiel com as riquezas deste mundo, se você já foi infiel com a riqueza deste mundo, como você vai acessar as verdadeiras riquezas? Então, às vezes a gente acha que a riqueza deste mundo que é o que tem o maior valor. Mas, na verdade, as verdadeiras riquezas a gente só acessa quando a gente se torna apto a lidar com as riquezas do mundo. Perfeito. Que ela não corrompe a gente. Não corrompe. Né? Um erro que virou aprendizado. Não vou falar um erro, porque é muitos erros que a gente tem Tá. na vida. É difícil eleger um. Sim. Mas, Fátima, eu acho que todas as vezes que eu tomei decisão por necessidade, Sim. Eu errei. Eu me frustrei. E eu aprendi muito até chegar nessa conclusão. Perfeito. De evitar tomar decisões por necessidade ou por expectativa, sabe? Perfeito. Então, todos esses projetos que eu faço hoje mesmo, eu não tenho nenhuma expectativa. Perfeito. Que não tem tenho, sofrimento, né? Não é por necessidade e nem é por expectativa. Perfeito. Um livro ou um autor que transformou sua forma de ver o mundo. A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Eu li esse livro em 2019. Quem me entregou foi a Elaine. No evento? No encontro de vocês? Eu tive... Minha criança interior teve um surtozinho. Ela ficou meio irritada. Ela teve um piripaque. E aí, lembra que eu falei que você achava muito bem resolvida? Sim. E aí eu descobri que eu não era tão bem resolvida assim. e eu comecei a ter consciência com esse livro. A Elaine, bibliotecária, né? Perfeito. Minha amiga, me entregou vários livros. Sim. E um deles era esse. Que ela sempre já estava em processo de desenvolvimento pessoal, e eu falei, acho que eu era conselheira dela. Sim. Eu falei assim, agora acho que eu preciso dos seus conselhos. Legal. E o que você me indica? Eu preciso de ler, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E aí, ela me deu esse livro, Raiz da Rejeição, e esse livro começou a mudar muita coisa dentro de mim. Até chegar na mulher que eu sou hoje, muito, esse refinamento veio desse Mais livro. segura, muito legal, muito bom. O maior aprendizado na missão em Moçambique em uma frase. Vou resumir em uma frase, porque essa frase marcou muito. Já foi na véspera de vir embora. Eu já tinha feito, a gente fez muita coisa, já tinha acontecido o Bag Moça, né, que foi a história das bolsas. A gente já tinha entregado e atendido umas 600 crianças e adolescentes. A gente tinha feito tanta coisa, no meio do mato, pegado estradas perigosas. Né, a gente pegou a estrada lá, chama Caminhos Perigosos na Cula, né? Acho que é isso. Imagina, já tem um nome, né? Então, já chama assim. Eles cantam uma música que fala isso, agradecendo as pessoas que chegaram até lá pelos caminhos perigosos. Né? Então, já tinha acontecido muita coisa. E no final, eu tava me sentindo um pouco frustrada, sabe? Porque dá uma impressão que você tá enxugando gelo. Porque a gente entregava material escolar para uma criança, parecia 10 que não tinha. E a gente só entregava para quem tinha pais adotivos no Brasil. Então, o pai adotivo adota essa criança aqui e manda o material escolar, o dinheiro pra gente comprar. Já me bote nessa lista. Olha, que bênção. Então, porque lá é muito difícil estudar. Muito difícil. As pessoas mal têm o básico. Então, tem um material escolar que vem caderno, que vem todo o material que é necessário, mais roupa, calçado, a mochila. Você não tem uma noção da alegria. O alimento, eles recebem também uma ajuda lá no dia. Então, a alegria deles é entregue 2 vezes ao ano. Então, eu estava frustrada, porque eu me senti que eu estava enxugando gelo, assim. E apesar de acreditar que não é sobre o que a gente faz, lá na hora, isso me pegou. Aí, na véspera da gente vir embora, a gente fez uma reunião com várias mulheres. Eu preciso contar o contexto. Sim, claro, por favor. Várias missionárias que estão lá, algumas estão lá há 18 anos. E aí, quando eu falei com ela do meu sentimento de frustração, e eu usei esse termo, eu sinto que eu tô enxugando, que eu tava enxugando gelo, que eu não conseguia ajudar todo mundo. E muito dói. Aí ela falou assim, ela me repreendeu, falou, nunca mais fala isso, porque não é sobre o que você faz aqui, mas sobre o que você representa e quem você representa. Então, a gente estava representando ali a esperança e amor, e estava representando o próprio pai, né, que cuida da gente, independente da situação. Perfeito. E ele levanta pessoas de vários lugares do mundo para atender um clamor em qualquer lugar do mundo. É verdade, Deus é bom. Né? E aí eu entendi ela falou uma frase, eu entendi o restante. Sim. Fez muito sentido para mim. Sim. E ela falou isso, não é sobre o que você faz, mas sobre o que e quem você representa. A frase é essa. Não é sobre o que você faz, né? Não é sobre o que você faz. O que e quem você representa. Perfeito. Essa frase... Deus usa a boca de pessoas assim, é muito fantástico.
um sonho que ainda quer realizar. Eu quero escrever um livro. Olha! Porque assim, você lá atrás quis trabalhar numa empresa, numa multinacional, realizou. Realizei. Já realizei, já fechei um ciclo. Olha, meus sonhos, muitos já realizei. Sim. Aos 15 anos eu projetei minha vida, né? Eu queria ter uma casa, ter um carro, né, decente. Eu vim de uma família muito pobre, então ter casa e ter carro para mim era algo inacessível naquele momento, na qualidade que eu estava pensando. E ter família e ter uma excelente, uma formação, uma profissão. E eu alcancei, né, todos com... E eu queria antes dos 30, eu tinha colocado data. Aos 15 eu coloquei a meta para mim dos 30. E alcancei tudo isso antes dos 30. E aí eu fui dando uns upgrades no sonho, mas hoje que ainda me fala... Eu não tenho sonhos materiais, nenhum. E agora o que eu sonho, o que eu tenho, assim, que eu quero muito é escrever um livro. Já fiz vários... resumos, esboços de assuntos diferentes, inclusive, mas não consegui ainda fazer um livro, escrever um livro, mas vou fazer, já fiz pesquisa, já fiz dissertação de mestrado. Deus vai tocar ainda, é sobre o que você faz, que eu digo, não é sobre Juliana. Juliana é um processo que naturalmente vai entrar no livro, mas é o que a Juliana faz que vai transformar a vida do outro. E é o que você já faz. Sim, e eu preciso colocar isso no papel. Empreendedorismo social é uma coisa que você já tem bastante habilidade. Sim, aí, o papel é gerar sustentabilidade econômica para os projetos. Eu vejo muita gente querendo ajudar, contribuindo, abrindo associação, mas falta ali estratégia, porque às vezes até não saber como acessar recursos, ou achar que ele, não, tem que fazer isso de forma gratuita mesmo, ajudar e né, de forma... Não tem como. Tem alguns projetos que eu ajudo, fala assim, eu me sinto uma pedinte, né? Então, a gente tem que sair disso. Não que as pessoas não têm que doar, mas tem que encontrar formas de criar negócios para projetos, né? Negócios que fazem os projetos ser sustentáveis, que é o empreendedorismo social, né? Eu não empreendo de forma social, eu empreendo de forma, né, normal, privada, mas eu contribuo para que os projetos sociais, os empreendedorismos sociais aconteçam. Com o dinheiro que sai da sua empresa, não tem milagre. A minha empresa, ela financia a Juliana, aí esses lugares. Exatamente. E foi por isso, um dos propósitos da minha empresa contribuir. Né? Tem bastante livro para você lançar ainda. Em nome de Jesus, eu creio. Tem muitos aí. Propósito para você é? Eu acho que o propósito é eu cumprir, usar todos os recursos para eu fazer o que eu vim fazer. Né? E eu usar meus dons e talentos em favor do outro. Isso para mim é propósito. Contabilidade com propósito significa o quê, em poucas palavras? Fazer muito mais do que emitir guia, né? É você realmente se envolver com as pessoas e dar o seu melhor, sabe? Ser realmente um parceiro. Porque quando você faz só para emitir guia, você está cumprindo só um checklist ali. Mas quando você envolver, você engajar, isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando um empresário encontra um parceiro que o negócio dele passa a ser do parceiro, do seu contador. Você veste a camisa do seu cliente, né? E eu acho que isso não tem preço. Acho que para mim, contabilidade de propósito é quando isso une. Para encerrar o nosso bate-papo, eu quero que você fale, porque assim, eu tive com a Ana... E ela falou que ela se reposicionou com a marca dela, né? Então, assim, eu era uma Ana antes e eu sou uma Ana depois. Porque quando eu comecei meu negócio meio que despretensiosamente, foi convidada, né? Que ela disse que da casa dela, ela teve um amigo que se eu quero que você faça também, daí foi. E ela aceitava muita coisa, porque era nova, igual eu também, quando comecei com eventos lá atrás, eu fechava contrato com noiva que já tinha fechado com gente que era duvidosa e que trouxe problema pra mim depois. Eu disse, não aceito mais. Ou é eu fechando tudo com você e tipo assim, você vai ter opções de escolha, não é só aquele que eu não tô ganhando nada. Sim. E é posicionamento, né? Sim. Então assim, qual é o posicionamento hoje de Juliana diante da Contábil Invest e dos trabalhos sociais que ela faz hoje? Eu comecei, né, pensando como eu comecei hoje, e o que eu sempre fui e hoje... Sim. Eu tinha muita dificuldade de ver valor em mim. E eu acho que por muito tempo eu fiquei conformada até no serviço público, me adaptei ali, porque eu fazia muito, eu era empreendedora, amo resolver resolvia muitos problemas, engajava demais em tudo, só que eu não sabia, eu nem precisava, né, precificar, dar valor e tudo.
Então, essa questão da menor valia não era muito ressaltada porque ela estava escondida. Quando eu decido empreender, isso vem à tona. E por isso que eu começo a me inspirar em Lia, porque Lia viveu anos servindo, fazendo e tendo filhos, né? No caso dela, ela era gerando filhos, para atrair o olhar do outro, para se sentir valorizada, para se sentir posicionada. E ela queria, né? Ela era a primeira esposa e, na verdade, ela tinha menos... ela tinha mais direitos no papel, mas o Jacó não preferia ela. Mas a gente sabe por quê, né? Na história. Ele amava a Raquel, enfim, foi o negociada, vendida, enfim. O pai vendeu ela mas ela não teve culpa. Ela já sofreu ali, ela já não teve posicionamento, já foi negociada pelo pai. Né? Então, ela não teve decisão. E ela se sentia desprezada. É tão desprezada que Deus viu, né, que ela era desprezada e agiu. Então, eu me sentia menor valia, mas era um problema interno meu. Uhum. E aí, quando a empresa começa a crescer, começa a acontecer o quê? Eu trabalhava demais e eu não conseguia precificar da forma... Eu ficava brigando com o preço, eu ficava mal e eu não sabia me posicionar. Uhum. Não sabia do meu valor. Então, quando veio a premiação... Foi um dos momentos também que eu falei, cara... Pois acabe me falando dessa premiação. A premiação do AME, reconhecendo o trabalho que eu tinha feito e que para mim aquilo tudo era tão normal, era tão natural, e na verdade eu era a pessoa mais envolvida no Brasil, eu fui a responsável por trazer o projeto para o Brasil e para resistir e fazer ele durar até aqui. Muitas vezes, eu fui muito resiliente para chegar. Eu começo a olhar para mim com outros olhos. Né? Eu começo a ver o meu valor. Perfeito. E aí isso muda na forma de eu precificar, muda na forma de eu posicionar com o cliente. Eu começo a entender que toda a minha história e o meu tempo, a minha entrega, isso tem valor. Tem valor. E eu hoje não faço nada só para prestação de serviço, Perfeito. Só para receber um salário, uhum. ou um honorário. Eu nunca fui toma lá da cá, uhum. eu sempre fiz para mais, eu sempre fui do trabalho. Uhum. Eu trabalho e o resultado aparece. Perfeito. Mas por muito tempo, eu não via o meu valor e isso atrapalhava o resultado chegar. E aí, quando eu estava com 6, 7 meses de empresa, lá no começo, e doidando com tanto trabalho, a diretoria e a minha empresa, e eu praticamente sozinha, tendo que fazer tudo, e eu não tinha mais tempo para nada, mal tinha tempo para dormir, acordava todo dia devendo de serviço, e eu não sabia precificar, não sabia posicionar. Eu falei, eu vou quebrar. Tem 6 meses, eu acho que eu já vou quebrar aqui. Não vou chegar nem no 3º ano. E cheia de sonhos, cheia de ideias e um plano de negócio incrível. Mas faltava, por isso que eu acredito no espiritual, Sim. no emocional. Porque eu tinha o conhecimento, eu tinha a técnica, mas ainda faltava algo interno dentro de mim, ser curado. Né? Que tinha a ver com a minha história. Sim. E a partir do momento que eu busco ajuda para me desenvolver de várias formas, de profissionais, de amigos, de conversas, e começo a olhar para essa dor, não para fugir, mas para revirar ela mesma. E para curá-la. Para curar, eu me reposicionei. Né? Hoje eu sei quem eu quero, quem é meu cliente. Eu não quero qualquer cliente no sentido assim, mesmo que a pessoa não tem perfil nenhum. Ontem mesmo eu dispensei um cliente da Bahia, porque não encaixava no meu público-alvo, não encaixava no que eu quero fazer como empresa, por mais de querer atendê-lo como pessoa, mas a sua empresa não encaixa no meu perfil. A gente não é todo mundo que é nosso cliente, né? Principalmente na área de prestação de serviço, não é. E você tem que ter a maturidade e saber se posicionar, tanto na hora de precificar, tanto na hora de posicionar para o cliente também. Na contabilidade, né? Eu já tive solicitações de assessoria até para achar aluguel para o filho de um cliente, né? Então, porque a gente é tudo, né? Então, você tem que posicionar também quando passar do limite, quando não tem situações que você vai querer ajudar, você acaba atrapalhando. Então, você não pode... Você tem que saber até onde você vai, se posicionar, saber o seu valor, saber falar não, colocar os limites. E isso eu tive que aprimorar para ser empresária, durante o caminho, né? Nessa jornada. E hoje eu sinto muito mais segura, muito mais feliz, mais posicionada. E tem muito mais ainda. Juliana, tem muito a crescer. Muito. É só o começo. Isso é muito bom. Então, uma última mensagem aí para quem quer empreender. Que orientação você dá?
Eu quero deixar um recado para você, e um recado especial, porque você está aqui até agora, né? E não foi um podcast pequeno, a gente está aqui 1 hora mais ou menos. Muito bom. E eu quero deixar para você uma mensagem que você, dentro de você, tem todas as ferramentas necessárias para você cumprir seu propósito. E esse propósito pode ser cumprido de várias formas. E uma delas é empreendendo. Quando você empreende não apenas para prestar um serviço, ou em busca de um dinheiro no final do mês, ou no final de uma prestação de serviço, ou de venda de um produto, mas cumprir o que você veio cumprir na Terra. Fazendo o seu propósito, fazendo o que você veio fazer. Não tenha medo, entregue. E você vai ser muito mais feliz. E vai construir pontes, vai construir pessoas melhores e vai se tornar uma pessoa melhor. Então não tenha medo, vai com medo mesmo e vai dar certo. Tenha coragem. É isso mesmo, vai com medo mesmo. Ju, muito obrigada. Conheci mais um pouquinho de você. Já conhecia você, mas eu conheci mais um bocadinho hoje, como diz na Bahia. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, sua família, seus negócios, esse projeto lindo aí, Amém. Mulheres da Promessa. E vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. E fica a dica, seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.